Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Você tá bem? Deus possa abençoar a nossa vida hoje. E hoje eu vim direto, na verdade, direto assim. Peguei logo, vim do jeito que estava no meu coração pra vir, que eu falei, não, saí da oração. Oi, meu amor, boa noite, boa noite. Hoje, todos os dias, como eu falei ontem, todos os dias vai ser às 8 horas da noite, exceto os dias de culto. Hoje era dia de culto, mas houve um imprevisto aqui e nós não fomos. Então, por conta disso, hoje está sendo às 8 horas, ok? Então, nós vamos fazer assim, dias de culto será às 10. Mas dias que não terão culto, às 8. Tá bom assim? Pra quê? Pra facilitar você, pra você assistir, de repente, pra você poder participar. Tá bom assim? Então a gente fica combinado assim. Dia que não tem culto, eu vou sempre avisar nos stories e no grupo também. Então fica ligado aí no grupo, nos stories. Então, dia de culto, 10 horas. Dia que não tem culto, 8 da noite. Tá bom assim? E assim nós vamos toda semana, de segunda a sexta. Tá bom? Até dia 13 de junho. Então vamos que vamos. Eu quero muito que você seja bem-vindo no ao vivo, no gravado que vai estar. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu tô com essa palavra ardendo no meu coração desde ontem. Mas ontem, na live, se você voltar à live anterior, a de ontem, ontem eu já estava tudo pronto para fazer a live aqui. E eu senti um ardor muito forte no meu coração da gente orar de joelhos, clamar ao Senhor. E nós fomos fazer isso, tá? Então aqui tudo é direcionado por Deus, não tem nada para poder alcançar o teu coração, tipo, fazer uma forçação, não. É tudo direcionado por Deus, tá bom assim? Então, hoje o nosso texto vai ser o Jeremias, capítulo de número 18. Então, você já sabe, mas nós vamos orar. E eu peço para você, Mari, já chama, envia essa live para alguém. Oi, Alvinha, boa noite, meu amor. Ontem eu não vi se você tava, porque nós fomos orando. Ontem foi uma live, ia ser uma live de palavra, mas Deus ardeu no meu coração para ser uma live de oração. Então eu confesso que eu não via quem estava entrando, eu me lancei mesmo, joguei no chão, orei. A gente brinca que a gente baba chorando, né? E depois vai tomar banho, enfim. Mas é esse momento, né? Você conseguiu? Vai, que bom! Então é esse momento. E você que não tem Instagram, você pode ficar tranquilo que sobe assim que acabar, eu já subo pro YouTube. Tá, Tati, por que você não faz simultâneo? Porque eu não tô achando a qualidade legal. Então eu prefiro baixar aqui e depois jogo pra lá. Tá bom assim? Então, que meu pé tá coçando. Nós vamos meditar hoje no capítulo de Jeremias, capítulo 18 do livro de Jeremias, do profeta Jeremias, tá bom assim? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Já manda essa live pra alguém, convida. Gente, só licença aqui pra coçar meu pé que tá coçando muito. Tá coçando demais. Já envia essa live pra alguém, entendeu? Pra você poder tá abençoando outras vidas. Então a gente precisa entender que esse Instagram, né? O Instagram é uma ferramenta também para abençoar pessoas. Então não só de entretenimento, só da gente rir, brincar, não. É pra abençoar pessoas, primeiramente, tá bom assim? Então vamos orar. Soberano e eterno Deus, bendito Pai, Deus de bondade, Deus de graça. Deus, nós estamos aqui nesta noite para te louvar, para te adorar, bendizer o teu nome, mas eu te peço, Senhor, a minha oração é que o nosso coração venha ser terra fértil e venha ser adubada pela tua palavra, para que nós possamos florescer, Senhor, para que nós possamos crescer na tua palavra, no teu conhecimento, fortalecidos, edificadas em ti. Por isso, Deus, prepara os nossos corações para ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Amém? Jeremias capítulo de número 18. É um texto, se você puder abrir,
Abra, que a gente vai meditando junto, versículo após versículo, como a gente faz todo o dia, tá bom assim? A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Jeremias 18, isso. Olha o verso 1 e o 2, ó. Olha só o 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, ou seja, foi Deus que falou para Jeremias. Qual foi a ordem de Deus? A palavra do Senhor foi a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Aqui o Deus está mandando Jeremias, ou seja, dispõe-te. Jeremias se disponibiliza. Jeremias se movimenta. Jeremias se posiciona e desce, sabe? O Senhor está dizendo aqui, ó, ele não está dizendo, ai, vai, eu te empurro para ir, não. O Senhor está dizendo, Jeremias, reage, se posiciona, se disponibiliza, se entrega. Resumidamente, vamos falar assim, o Senhor está dizendo, Jeremias, se entrega, sabe? Ou seja, vamos, desce a casa do oleiro. E essa casa do oleiro aqui é uma casa real, tá? Não é que igual a do profeta Ezequiel, que quando o Senhor fala com ele sobre o vale dos ossos secos, é uma revelação, é diferente. Aqui o Senhor está usando uma casa, uma olaria real, ok? O Senhor está dizendo, Jeremias, desce a casa do oleiro. O Senhor está dizendo, Jeremias, vamos descer, precisa descer, eu quero te mostrar algo. E muitas das vezes, eu abro um parênteses aqui para você e eu entendermos que haverá momentos que Deus vai usar coisas naturais, coisas do dia a dia, coisas para nos ensinar. O Senhor, assim como o Senhor ensinou a Jeremias sobre a panela, e o Senhor está mostrando para Jeremias, Jeremias, eu quero te mostrar coisas com o cotidiano. Eu quero te mostrar coisas para que você venha aprender. Eu quero ministrar ao teu coração coisas que acontecem todo dia. Por quê, Tati? Porque tanto o Senhor usa a vida, sabe, com Jeremias. Se você perceber, com cada profeta, Deus tinha uma particularidade. Entende? Com Ezequiel, era uma particularidade de coisas exatamente do futuro, antes que acontecesse. Com Jeremias, é essa proximidade com o cotidiano das pessoas. O Senhor usava o profeta Jeremias, ele mostrava ao profeta Jeremias coisas que talvez, olha só, vamos pensar aqui. Essa xícara, talvez para mim, vamos fazer uma analogia aqui, tá? Para o profeta Isaías, se ele visse essa xícara, né, Deus usaria falando, oi meu amor, boa noite. Para o profeta Isaías, a gente está falando de Jeremias, tá? Jeremias 18. Para o profeta Isaías, eu estou dizendo que Deus usava as coisas do cotidiano para falar com Jeremias, tá bom? Para Isaías, Deus usava as coisas, mostrava as coisas futuras, tá bom? Não que com Jeremias não fosse, mas Deus usava, com cada um Deus tinha uma particularidade, ok? E aí com Ezequiel, Deus já dava revelações, visões, entende a diferença? Então com cada um Deus tinha uma forma, por exemplo, com Isaías, se ele visse essa caneca, Deus mostraria a ele, por exemplo, se essa caneca ia quebrar agora ou não, futuro, tá? Coisas que iriam acontecer. Assim como ele disse sobre Jesus 700 anos antes. Então, para que você possa entender isso, sobre o nascimento. E Jeremias, Tati, ele vai usar, Deus talvez mostraria a água enchendo o copo, sobre matar a sede, sobre ser recipiente para receber a presença, sabe? Coisa assim que eu te digo. Deus usava Jeremias dessa forma. Nesse momento aqui, Deus manda, Jeremias, desce a casa do oleiro. Essa casa do oleiro, gente, meu pé tá coçando. Deixa eu só botar aqui que fica melhor. É a cadeira, mãe.
Nesse exato momento, Deus está mostrando a Jeremias, mandando que Jeremias desça a casa do oleiro. É como se Deus estivesse mandando: Jeremias, desce ao lugar de trabalho do oleiro, a olaria. Porque lá Deus ia ministrar com ele. Entende isso? Até aqui deu para contextualizar bem, né? E aí o texto vai dizer, ó, o Jeremias dizendo, ó, verso 3: desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre a roda. Jeremias está falando: eu obedeci. Deus mandou: Jeremias, se disponibiliza, se desce, queira descer a casa do oleiro, sabe? Deus não está obrigando, impelindo, igual com os discípulos quando Jesus mandava, impeliu a entrar no barco, ou seja, é como se fosse obrigou a entrar no barco. Não, Deus está dizendo: Jeremias, dispõe-te e desce a casa do oleiro. O Senhor está dizendo: Jeremias, abra o teu coração, se entrega a descer a casa do oleiro, porque lá eu quero falar contigo. E aí o verso 3 vai dizer: desci a casa do oleiro. Jeremias está dizendo: ouvi e obedeci e desci. E aí quando ele vai dizer: desci a casa do oleiro, eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Aí você percebe que é um diálogo? Aí no verso 4 Deus vai dizer para ele, ó: como vaso que o oleiro fazia de barro, e lhe se estragou na mão, tornou a fazer-lhe doutro vaso segundo bem lhe pareceu. E aí, ou seja, Deus estava querendo mostrar a Jeremias que da mesma forma que aquele vaso se quebrava na mão do oleiro, ou seja, estava destruído, estava totalmente quebrado, sem possibilidade nenhuma, ele faria com Israel, que ele restauraria a Israel. E aqui eu quero falar uma coisa para você. Talvez nessa quarta-feira você precise se disponibilizar, sabe? Para descer a casa do oleiro. Eu sempre falo que descer a casa do oleiro não é vergonha. A gente criou jargões, né? A gente, no nosso meio evangélico, criou-se jargões. Ou seja, quando fala que alguém tem que descer, a gente já remete à casa do oleiro dizendo: só desce quem tá errado, só desce quem é orgulhoso, só desce. Só que não tem nada a ver com isso. Deus estava querendo conversar com Jeremias. Deus estava querendo se revelar a Jeremias através do cotidiano. Existem coisas que Deus está querendo, às vezes a gente acha: Deus vai falar, Deus só vai falar comigo quando eu for, só quando eu for ao monte. Não, Deus fala com você no monte, Deus fala, desculpa, Deus fala com você no monte, Deus fala com você no quarto, Deus fala com você no banheiro, Deus fala com você. Deus fala com você aonde o seu coração está acessível à voz dele, entende? Então aqui, que a gente comece a perceber coisas que Deus fala conosco. Às vezes uma matéria na televisão a gente começa a se atentar para algumas coisas. Às vezes a gente está lavando a louça e Deus fala conosco. Às vezes acontece algo no nosso dia, por exemplo, vou te dar um exemplo. Esses dias que passou a semana passada, eu sofri um golpe, eu tô querendo voltar a trabalhar, né, dentro de casa, só que eu não tenho freezer, essas coisas, e isso me desanimou um pouco. E aí eu ganhei, né, um presente para comprar o freezer, porque semana passada foi meu aniversário, enfim. E aí o que acontece? Eu queria tanto, que eu acho que eu não soube esperar, entendeu? E aí, por exemplo, eu ganhei hoje, eu queria comprar. Então a primeira pessoa, a mensagem do marketplace que eu recebi, eu quis comprar. E aí o que acontece? Essa pessoa me deu um golpe, né? Levou o sinal do valor todo, né? E que eu tinha ganho. Então a pessoa levou. Oi, meu amor, a paz. A pessoa levou o dinheiro. Por que eu tô dizendo? O Senhor falou com Jeremias através do cotidiano de Jeremias. O Senhor diz: Jeremias, desce a casa do oleiro. Não era uma revelação, era sentido real, sabe? Descer mesmo, uma olaria. E aí, o que aconteceu? Voltando ao que eu estava dizendo. Como o Senhor ministra em nossos corações com coisas que acontecem com a gente todo dia.
A gente que precisa estar atento, entende? E aí quando aconteceu isso comigo do golpe, da pessoa pegar o meu dinheiro, né? Quando eu precisava comprar um freezer para trabalhar, o que o Senhor, e eu com muita pressa quis comprar logo para resolver, para começar a trabalhar aquela coisa. E aí o Senhor me diz, quando eu fiquei muito chateada terça-feira passada, pela pessoa ter pego e era presente, né? E eu não tinha mais como repor. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Como que eu vou fazer isso? E o que acontece? Eu chorei muito durante o dia, fiquei muito chateada quando eu vi que era golpe. Mas o Senhor começou a ministrar o meu coração, sabe? Sobre como muitas das vezes a gente se precipita, como muitas das vezes a gente se inquieta tanto por algo que a gente só quer na nossa hora, a gente quer ali no momento. Você entende? Então isso aconteceu uma coisa ruim no meu dia, né? Na minha vida, mas o Senhor ministrou através disso. Oi, meu amor, boa noite. O Senhor, através do que aconteceu ruim na minha vida, o Senhor ministrou algo no meu coração. Exatamente aqui com Jeremias. Deus usou algo do cotidiano de Jeremias para falar com ele. E aí o Senhor diz, Jeremias, desce, dispõe-te a descer. Ou seja, Jeremias, eu não estou te brigando, eu estou dando uma ordem e que você se dispõe a descer. Ou seja, que você queira descer, né? Então, ou seja, eu e você precisamos querer descer. Descer a um lugar onde Deus vai falar conosco. E talvez você tá... eu quero ouvir Deus, mas na verdade você não quer. Por quê? Você sabe o que você vai ouvir. Existem coisas que a gente sabe que vai ouvir de Deus. Então a gente não quer. Então a gente foge dessa conversa. E o Senhor está mostrando aqui, Jeremias, vamos para uma conversa? Vamos, desce para a gente conversar? Jeremias, você tem me pedido tanto para eu restaurar o povo, você tem pedido tanto para eu voltar, para o povo ser restaurado. Jeremias, assim como esse vaso quebra na mão do oleiro, quebrou, é o fim, eu posso fazer. O oleiro refaz, o oleiro molda novamente, assim eu posso fazer com o povo de Israel. Entende? E aí o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Vamos conversar? E tem conversas que a gente não quer ouvir. Tem conversas que a gente não quer ter. E quando o Senhor nos chama a uma conversa, eu não sei para quem o Senhor está falando isso. Se é ao vivo ou gravado, a pessoa vai ouvir, mas o Senhor está te chamando para essa conversa. Essa conversa onde Ele vai te mostrar como você está de verdade. Ok? Jeremias, desce a casa do oleiro que eu vou te mostrar como Israel está. E o Senhor está dizendo, ei, Tatiana, desce a casa do oleiro que eu vou mostrar como é que você tá. Como é que você tá? Tá quebrado na mão do oleiro. E aí precisa fazer o quê, Tatiana? Vamos conversar? O que você precisa? Tatiana, eu posso restaurar esse vaso. Mas você precisa se dispor a descer a casa pra gente conversar. Você precisa se dispor a ir ao lugar da conversa. Eu não sei se esse lugar da conversa vai ser a madrugada. Eu não sei se esse lugar da conversa vai ser agora. Eu não sei se você vai sair dessa live e vai conversar honestamente, abrir o coração, rasgar o coração para Deus. Mas o que eu te digo é com toda certeza, essa conversa precisa acontecer. E para que essa conversa aconteça, você precisa descer a casa do oleiro. E como eu disse, descer a casa do oleiro não é necessariamente... como os jargões, tem que descer? Não. É se dispor. O que é esse descer? É baixar a guarda, sabe? Vamos baixar a guarda e vamos conversar? Sabe? Por que o Senhor está dizendo isso para Jeremias? Porque o Senhor quer conversar sobre o vaso. E o vaso sou eu e você. O vaso somos o meu e o teu coração. O vaso somos nós. Porque a Bíblia vai falar através do apóstolo Paulo que existem tesouros em vaso de barro. Quem é esse vaso? Sou eu e você. E o tesouro é a presença de Deus. O tesouro é essa presença. O tesouro é isso que o Senhor quer derramar sobre nós. É a sua presença. Mas o vaso, a essência, a matéria é o barro.
E por que o barro? Por que Deus usa o barro? Porque o barro é uma matéria-prima totalmente moldável. E aí o Senhor está dizendo, ei, você é vaso. Mas antes de você ser vaso, olha que coisa mais profunda. Você está vaso, mas antes de ser vaso, você é barro. Entende? Não existe vaso sem barro, não existe. E aí o que o Senhor está dizendo? Ei, eu te peguei lá no lamaçal, arranquei todo o carrapicho, peguei você no mangue, arranquei tudo, tirei todas as mazelas, arranquei tudo. Para você não se submeter a mim. Te arranquei, te tirei dessa situação. E agora você não quer ser submetido à minha vontade? O Senhor está dizendo para mim e para você, quem você pensa que é? Para não se submeter ao que eu quero. Quem você pensa que é para não fazer aquilo que eu te mandei? Quem você pensa que é para não se submeter à minha vontade para você? Vaso não se manda. Sabe por quê, Tati? Por que vaso não se manda? Porque vaso só se molda na mão do oleiro, meu irmão. Minha irmã, vaso só se molda na mão do oleiro. O Senhor está dizendo, ó, eu estou moldando Jeremias. Jeremias, vamos moldar aqui. Jeremias, estou moldando aqui. Jeremias, olha como é que eu estou moldando. Jeremias, olha como é que eu estou moldando. Porque é um detalhe. Tati, por que o oleiro fica em silêncio? Porque o oleiro não pode falar. Enquanto o vaso está na roda, no oleiro ali sendo moldado, o oleiro não pode falar. É por isso que tem moldes do Senhor na minha e na sua vida que a gente não entende. Sabe por quê? Porque o oleiro não pode falar. O oleiro está em silêncio. Mas eu e você precisamos entender isso. Por quê? Porque nos submetemos. E aí tudo parece fora do lugar porque a roda está girando. E o oleiro está moldando. As coisas estão sendo colocadas no lugar. E o oleiro está moldando. E o oleiro está moldando de onde? De dentro para fora. O oleiro não molda de dentro para fora. De fora para dentro. Ele molda de dentro para fora. Ele vai arrancando tudo. Ele vai moldando, ele vai colocando da forma que ele quer. Entenda. Se você prestar atenção em uma olaria, nenhum vaso fica igual ao outro. Nenhum. O oleiro até pode tentar fazer. É diferente do vidro. Entendeu? Se você perceber numa olaria, é diferente do vidro. O vidro há um molde. Entendeu? O vidro há um molde. Quando essa matéria-prima, né, do vidro sai quente, fervendo, em quantos graus Celsius for, quente, ele vai para uma forma. E aí por isso que fica tudo igualzinho, ó. Aqui, ó. Tudo igual. Tá vendo? Fica igual pá de jarra que a gente fala. Tudo igualzinho. Mas o barro não. Porque o barro, o molde é a mão. Oh, aleluia. Deu pra entender? No barro, no vaso de barro, quem molda é a mão. E essa mão é a mão do oleiro. Então para de querer se moldar a mão de alguém. Quem vai moldar você é a mão do próprio oleiro. Então para de querer se comparar, eu sou igual a um, igual a outro, eu quero ser igual, eu quero fazer igual, eu quero pregar igual, eu quero cantar igual, eu quero ser usado igual. Para! Você precisa entender que na olaria quem molda você é o oleiro. Então o molde, se ele fizer um movimento diferente, você vai ser diferente. Então entenda isso em nome de Jesus. Para que você seja esse vaso, um vaso agradável a Ele. Você precisa deixar que Ele molde você. Que Ele molde o teu coração, que Ele rasgue, que Ele tire o que precisar, que Ele coloque o que falta. Entende isso? Porque nós somos vaso. E a partir do momento que eu me submeto a ser vaso, eu não mando mais em mim. Quem manda em mim é o oleiro.
E o oleiro mandando em mim, ele faz o que ele quer. E o oleiro, deixa eu te dizer uma coisa. E aí quando o vaso tá todo moldado. Oi, meu amor, boa noite. Quando o vaso tá todo moldadinho, parece agora, ó, acabou o processo. Tem um outro processo para enfrentar. Qual é? A fornalha. O vaso não vai ser vaso quando sai da mão do oleiro. O vaso vai ser vaso quando passa pela fornalha. Deu para entender? Então é isso que Deus estava querendo ensinar a Jeremias. O Senhor pega pela mão de Jeremias e fala: Jeremias, vamos lá na olaria que eu vou te conversar, a gente vai conversar umas coisas. E aí ele começa a revelar a Jeremias, a mostrar a Jeremias o que ele queria fazer com o povo de Israel. Entende? E Deus está tendo uma conversa conosco nessa noite. Ou seja, às vezes a gente fala: já fui moldado pelo oleiro. Você já passou pelo fogo? Tem um hino que fala: eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Então, o vaso só é vaso se passar pelo fogo. Antes dele passar pelo fogo, é só barro moldado. Mas ele só vai se tornar vaso quando ele passa pelo fogo. Por quê, Tati? É no fogo que o oleiro vai ver: esse vaso serve e esse aqui não. Por quê? Porque o vaso que se quebra no fogo não dá mais para refazer. Enquanto é matéria, enquanto dá para ser moldado ali, sabe? Enquanto eu e você se submete e fala assim, ó, deixa, molda, faz o que quer, arranca o que é para arrancar, coloca o que é para colocar, molda minha mente, vai me moldando, Senhor. Enquanto você é barro, você vai sendo moldado. Agora, olha só que coisa. Agora, a partir do momento que você passa pelo fogo e você não aguenta a pressão do fogo, o vaso não aguenta a pressão do fogo, ele vai se despedaçar. Tati, mas aí quem se despedaça não tem mais jeito? Tem. Ser feito de novo. E aí vai ser um outro vaso completamente diferente. Aquele vaso que quebrou, foi isso que o Senhor disse ao profeta Jeremias. Jeremias, assim como o vaso que passa na fornalha, se assim o que se quebra é assim como que o povo de Israel está. Ou seja, está quebrado, não tem mais jeito aquele. Vai ter que se transformar em outro vaso, de outra forma. Só que para esse processo de se transformar, de quebrar e se transformar em outro, é mudança de caráter, é mudança de pensamento, é mudança de comportamento. São tantas coisas que viram uma outra pessoa, viram outro vaso. É por isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Deixa eu te moldar, deixa eu tratar, deixa eu conversar com você. E quando você for passar pela fornalha, que você vai resistir. Tati, que fornalha é essa que eu preciso resistir? É a fornalha da dor, é a fornalha do tempo da espera, é a fornalha que aqueles meninos jovens passaram. Mas nessa fornalha de transformar vaso, quem está com você é o Senhor. Mas ele precisa ser o centro da tua vida. Se ele for o centro, você vai aguentar o processo. Você não pode abrir mão dele. Eu sei que tá difícil, eu sei que o processo da fornalha tá difícil. Mas você vai sair do outro lado aprovado, um vaso que não se quebrou, oh, aleluia, um vaso que foi aprovado pelo Senhor, um vaso que vai sair, entrou barro e vai sair vaso, entrou barro sendo moldado, mas vai sair vaso na mão do Senhor. Então entenda isso nessa noite. Deus quer ter uma conversa com você e comigo. E para essa conversa ele está nos chamando. Ei, Jeremias, ei, Tatiana, vamos descer? Vamos lá na casa do oleiro? Vamos dar um pulinho ali na casa do oleiro? É como se Deus falasse hoje, vamos dar um pulinho lá numa olaria ali em Tinguá? Vamos ali. Vamos ali que eu quero conversar umas coisinhas com você. É exatamente. Oi, meu amor, minha filha. É exatamente isso que Deus fez com Jeremias. Jeremias, vamos dar um pulinho ali na olaria? Lá eu quero te mostrar o que eu estou fazendo. Jeremias, antes de ser vaso, você precisa ser barro moldável. Deixa Deus moldar você. Deixa Deus moldar você do jeito que Ele quer. Deixa Deus moldar você de dentro para fora. A gente não pode pular etapas.
Deus está querendo nos moldar e a gente já quer pular para a fornalha. Não, deixa ele moldar primeiro. Ele limpa o barro, olha só. Primeiro ele tira o barro lá do mangue, entendeu? Para mostrar pra gente assim, ó, quem você pensa que é? Você tava no mangue. Eu tirei todos os carrapichos, eu tirei tudo. Aí depois do mangue vem a molda, vem o molde. Aí vem o molde. Depois do molde, depois que ele molda, que ele arranca, que ele tira, que ele coloca, é que vai para a fornalha. É na fornalha que o barro se torna vaso. Talvez nesse processo, talvez não, com toda certeza, nesse processo que você está vivendo, ontem, algum tempo atrás, você era vaso, era barro moldado. Hoje essa fornalha está te transformando em vaso. Tati, pra que o vaso? Porque o vaso, assim como esse aqui, como se esse aqui for vaso, o vaso entra barro, sai vaso. Tati, pra que o vaso? O vaso é sempre para receber algo. O vaso vai receber ou azeite, ou o vaso vai colocar flores, ou o vaso vazio não vai ficar. Oi, meu amor, vaso vazio não fica. Então lembre-se, o vidro, aonde faz o vidro, tá? Que eu esqueci o nome, o vidro, ele é um líquido que ele cai na forma, para sair igualzinho isso aqui, cada um sai igual. Agora o barro, não. O molde do barro, é por isso que cada vaso de barro sai de um jeito. Porque o molde do vaso de barro é a mão do oleiro. Então primeiro, antes de querer ser vaso, passe pela mão do oleiro. Se submeta a passar pela mão do oleiro. Mas de passar pela mão do oleiro é difícil. É na mão do oleiro que você é forjado. É na mão do oleiro que ele te ensina o que é para ter. É na mão do oleiro que ele te ensina o que é para falar. É na mão do oleiro que ele fala o que não é para falar. É na mão do oleiro que ele te ensina a perdoar. É na mão do oleiro que ele arranca toda dor e toda angústia. É na mão do oleiro que ele arranca a raiz de amargura. É na mão do oleiro que ele te ensina como perdoar. É na mão do oleiro que ele vai te moldar. Para de querer, a gente quer pular etapas. A gente quer dizer, quer ser vaso aprovado, mas não deixa nem ser moldado. Como ser vaso aprovado se não foi moldado? Não tem como. Então, em nome de Jesus, foi lá, ele pegou você do mangue. Ele tirou todos os nossos carrapichos no mangue. Aquilo, todo mundo desacreditava, falava, meu Deus, olha lá, é mangue. Vai dar o que, Tatiana? Vai servir pra quê? É mangue. Aí o Senhor vem e pega a Tatiana do mangue. Aí pega do mangue e começa a limpar, porque o vaso é feito do barro do mangue, tá? Não pense que o vaso é seco, não, é do barro do mangue. Aí pega aquele barro, aquele vaso tem inúmeros, acho que se eu não me engano tem 400 tipos de barro. E aí pega o barro, arranca sujeira, arranca pedacinho de alga, arranca tudo. Aí depois que vai ser moldado. Aí eu acho que eu mando no oleiro. Eu e você queremos mandar no oleiro? Achar que o oleiro tem que fazer o que a gente quer? Ah não, oleiro, mexe só aqui. Mexe só aqui porque aqui eu posso. Aí, oleiro, mexe só aqui. Oleiro, mexe só aqui. Oleiro, só mexe, não mexe no meu coração não, oleiro. Oleiro, só mexe na minha mente. Oleiro, só mexe nas minhas vestes. Oleiro, só mexe aqui. Ei, quem já se viu o barro mandar no oleiro? É o oleiro que molda você. Então deixa ele tratar do jeito que ele quer. Deixa ele tratar no tempo e na ordem que ele quer. Se ele quer tratar primeiro o perdão, se ele quer tratar primeiro depois outra coisa, a mente, deixa ele tratar. Ele que está moldando você. Meu Deus, existem coisas que estamos insistindo em viver porque não queremos entender que precisamos nos submeter. Esse é o segredo do vaso. Oh, aleluia. O segredo do vaso é se submeter. Sabe o que é se submeter? Abrir mão da minha vontade. Quando eu me submeto, eu me entrego. Quando eu me submeto, eu paro de resistir. Quando eu me submeto, eu deixo de fazer o que eu quero. Oi, minha filha, boa noite. A gente precisa parar de achar que o vaso é que manda no oleiro. É o oleiro que manda no vaso.
Se o oleiro quiser te moldar, ele vai te moldar do jeito que ele quer. Isso é pretensão. Quando o Senhor disse para Jeremias, Jeremias, dispõe-te. O Senhor está dizendo, Jeremias, se disponibiliza, se submete. Esse submeter, sabe o que é? Abre a guarda. Ei, se submete, se entrega. É comigo, Senhor? Me entrego. Senhor, o Senhor quer me passar pela roda da olaria? Me passa. Senhor, o Senhor quer me moldar? Quer moldar primeiro a cabeça, depois o coração? Quer me moldar? Me molda. Oh, aleluia. Pare de insistir, pare de teimar naquilo que Deus está te moldando. Pare de teimar. Pare de insistir naquilo que Deus já disse que não. Existem coisas que não aconteceram na sua vida ainda porque você está insistindo no que Deus já falou que não. Deus está mostrando um outro caminho, mas você insiste em viver esse. Em nome de Jesus. Você só vai ser vaso aprovado se passar pela fornalha. Só passa pela, mangue primeiro. Depois do mangue, molde. Depois do molde na roda. Depois do molde, forno. E aí depois desse forno, que nós vamos ver se aguentamos ou não o fogo, o calor da fornalha. Então, em nome de Jesus, eu quero que você saia do outro lado como vaso aprovado. Vaso para receber de Deus, vaso para ser cheio de Deus. Você entende isso? Se submeta à vontade de Deus. Quanto mais eu e você insistirmos em fazer do nosso jeito, vai dar errado. Quanto mais, Tati, você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe o que eu vivo, o que eu vivi. Enquanto eu insisti em fazer do meu jeito, nada aconteceu, nada mudou. O processo meu é uma forma, eu achava que ia ser totalmente diferente. Eu achava que o médico do plano de saúde ia dar o diagnóstico. Eu achava que eu ia agradecer de uma forma. Eu achava que eu ia fazer um grande culto de ação de graça quando acontecesse. Eu achava mil coisas, mas Deus fez do jeito dele. Deus deu o diagnóstico médico que eu nunca vi. Deus deu o diagnóstico sem eu ter mais plano de saúde. Deus fez do jeito dele. Entende? Quando eu e você entendemos que do jeito de Deus é melhor, entenda, eu não gosto dessa palavra, mas você que aceita o jeito de Deus, você é inteligente. Você que não aceita, você já sabe. É o quê? Desculpe a expressão, é uma burrice. Por que é uma burrice? Se você sabe que é uma conta fácil. Se você sabe, oi meu amor, se você sabe que o jeito de Deus é melhor, por que insistir no teu jeito? É só pra quê? Pra chegar lá na frente, quebrar a cara e falar assim, não, Senhor, o teu jeito é melhor. Vaso não manda em oleiro. Barro não manda em oleiro. Deus não vai fazer o que você quer. Sabe por quê? Porque o que eu e você queremos, muitas das vezes é só um palmo. Um palmo da nossa, a gente só consegue ver um palmo. Deus está vendo o horizonte. Deus está vendo, você está falando, Senhor, eu quero. Essa noite aconteceu algo comigo. Eu venho orando há algum tempo por algo com Deus. E você creia nisso. Essa madrugada, Deus me mostrou o que aconteceria se o que eu quisesse tivesse acontecido. Você entende? Aí você começa a entender que você é tão limitado de falar, meu Deus, que pretensão essa que eu tive, de achar que eu tinha o controle, de achar que eu podia fazer, quando na verdade ele é o oleiro, eu sou barro. Oi, meu amor, nós precisamos entender em que lugar dessa conversa nós estamos. Tati, que conversa? A conversa que o Senhor chamou a Jeremias a ter. Nós precisamos entender. Barro é barro, oleiro é oleiro. Eu estou no lugar de barro.
Eu estou sentado onde o barro senta. E o oleiro é ele que manda, é ele que molda, é ele que faz. Então, em nome de Jesus, nessa noite, quem sabe você está insistindo em algo e Deus está falando, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. E você está insistindo, você está teimando. E o Senhor está dizendo, é por isso que você sente tanta dor, é por isso que você está sofrendo tanto. Porque há uma diferença, meu Deus, como isso é profundo. Há uma diferença de você, presta atenção, ter se submetido à vontade, como o Senhor disse para Jeremias, se submete, desce a casa do oleiro que eu vou te mostrar o vaso sobre a roda, ok? Ou seja, é diferente você se submeter para Deus moldar e Deus colocar você na fornalha e você ter alguém, porque o quarto homem vai estar nessa fornalha, nesse fogo aquecido, da dor, do sofrimento, da calúnia, seja do que for que você precise passar para se tornar um vaso aprovado, vai estar. É diferente de quando quando você faz sozinho, você não tem garantias. Você entende isso? Você vai quebrar no meio. Quando você entra numa fornalha porque você quis, você vai quebrar no meio. Agora, quando você entra na fornalha porque Deus está te levando para tornar um vaso aprovado, você vai sair um vaso. Mas se você insiste em fazer do teu jeito, você vai passar pela fornalha, mas vai ser quebrado. Mas em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor está dizendo, aceita o meu molde, aceita a nossa conversa, se entrega, se dispõe, baixa a guarda, e aí você vai ver o quanto é diferente. Ser vaso, você é barro, você não é oleiro. Então, em nome de Jesus, nessa noite, creia nisso. Amanhã a gente vai estar aqui de novo. Amanhã eu acho que não tem culto. Então, amanhã, 8 horas da noite, eu tô aqui. Não sei qual é a palavra que Deus vai colocar ao meu coração, mas lembre-se disso. Lembre-se disso. Cada coisa no seu lugar, não tem? Professora no quadro, aluno na cadeira. Então, barro na cadeira, oleiro no quadro, ditando tudo que eu e você temos que fazer, oh, aleluia, nos conduzindo, nos direcionando, nos conduzindo a fazer o que Ele quer. Em nome de Jesus, se tem uma palavra que você precisa entender, para de teimar nessa noite. Para de teimar a fazer do teu jeito. Para de teimar. Para de insistir em fazer do teu jeito. Se você fizer do teu jeito, você vai entrar na fornalha, mas você vai decidir entrar. E se você decidir entrar na fornalha, que não seja o Senhor, você vai quebrar no meio. Porque o vaso que entra na fornalha sem a direção do oleiro, ele quebra no meio. Mas é não porque, oh, aleluia, porque o oleiro, ele sabe exatamente, ele sabe medir, ele sabe a temperatura exata que o vaso aguenta. Agora, quando o barro quer se jogar na fornalha, ele quebra. Por quê? Porque não tem a mão do oleiro. Então, em nome de Jesus, seja barro. Em nome de Jesus, deixa o oleiro ser oleiro e você continua sendo barro. Faça o que é para fazer, obedeça, se entregue. Tá bom? Deixa eu ver aqui, eu acho que minha luz aqui tá pouquíssima, mas não tem problema. Em nome de Jesus, mesmo com a ring light, tá bem escuro. Mas que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa renovar suas forças. A gente tá aqui todos os dias. Até dia 14 de junho, segunda a sexta, estamos aqui com uma palavra de Deus para o teu coração, em uma campanha de ministrações. Mês passado, de abril, nós fizemos uma campanha de oração. Esse mês é uma campanha de palavra. Então, uma palavra totalmente didática. A gente fala versículo após versículo e o Senhor vai ministrando do mesmo jeito que ministra no teu coração, ministra em mim. Então, não foi uma coisa, eu vou falar isso porque vai dar uma palavra de impacto. Não, o Senhor está falando comigo desde ontem sobre Jeremias 18. E quando eu abri, né, eu orei antes de entrar na live, eu abri, o Senhor falou. E o Senhor tem feito isso comigo, né? É uma coisa muito direcionada por Deus. E eu falo uma coisa com toda certeza da minha alma. Se Ele não falar, não sai uma palavra que preste da minha boca. Por quê? Porque é a palavra dele que dá vida, a palavra dele que renova. As palavras que vão sair da minha boca vão ser completamente vazias. Mas Ele falando, a palavra
tem o poder de renovar, de alimentar, de encorajar. É só isso, tá bom assim? Que Deus possa abençoar a nossa vida, dar uma noite de paz pra gente, uma noite de revelação, que Deus guarde você com esse mundo tão perigoso. Não sei se você tá em casa, se vai trabalhar, não sei como, mas que Deus guarde você, tá bom assim? Que a graça de Deus te guarde, te dê uma noite de paz, de bênção, de revelação de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, não fuja das conversas. Deus, muitas das vezes, a gente quer fugir das conversas, né? Jeremias talvez poderia fugir da conversa, mas Deus disse, Jeremias, vamos dar um pulinho ali que eu quero conversar com você. Então, não fuja das conversas de Deus. Todas as vezes que eu aceitei ir para as conversas com Deus, eu sempre saí diferente. Então vá. E essa madrugada foi uma delas, como eu te disse, que algo que eu vinha pedindo a Deus há um tempo já, uma resposta, um direcionamento, né? Sem entender o que estava acontecendo. E essa madrugada Deus me mostrou o que... É como se Deus falasse assim, você quer isso? Então deixa eu te mostrar o que vai ser com isso que você quer. Entende? Como vai ser se eu fizer o que você quer? É exatamente isso. Ele tá perguntando pra mim e pra você, como vai ser se eu fizer o que você quer? Você já parou pra pensar nisso? Você já parou? Como vai ser se eu fizer o que você quer? Porque a nossa visão é limitada, um palmo. A dele é um horizonte, vai além. Então entenda isso nessa noite. Tá bom assim? Beijo. Vamos printar a tela? Vamos. Hoje eu tô bem... Hoje eu tô sem brinco, sem nada, porque tá machucando minha orelha. Mas eu vim aqui do jeito que eu tava, coloquei o arco. E ia pra igreja e não deu pra ir. Então eu queria muito que Deus abençoasse você, tá? A sua casa. Um beijo gigante em todo mundo que tá aqui. E vamos printar, você printa a tela e marca, tá bom assim? Pra gente poder alcançar mais pessoas. Então, geralmente 10 horas da noite tem muito mais gente, mas é um horário mais fácil, um horário mais acessível para algumas outras pessoas. Mas se não conseguiu acompanhar, acompanhe aqui no feed ou no canal do YouTube, tá bom? Mas receba de Deus, não tem como dizer que não vai ter, não tem aonde receber de Deus, tá bom assim? Vamos printar? Vamos fazer um print aí? Vamos, 3, 2, 1, hein? Vamos lá. Printaram? Printa a tela, me marca e vamos que vamos, porque o inferno vai perder em nome de Jesus, tá bom assim? Um cheiro grande, um beijo gigante, um abraço maior ainda. Fui!